Administração financeira, aula Métodos para avaliar projetos de investimentos. Parte 4, taxa interna de retorno, valor presente líquido e índice de rentabilidade. Exemplo e discussão. Começa essa parte retomando o exemplo com o qual eu parei a parte anterior. Analise o exemplo e decida em qual projeto investir. Considere que há 600 disponíveis e 20% de retorno exigido sobre o capital. Qual método de análise, TIR, VPL ou índice de rentabilidade leva à melhor decisão? Aqui estão os dois projetos. Nós vamos calcular para cada projeto o VPL, a TIR, o índice de rentabilidade 1 e o índice de rentabilidade 2, conforme nós já mostramos nas partes anteriores dessa aula. Vocês devem ter feito essa conta e aqui está para o fluxo 1 o VPL 43,52, a TIR 28,5 e o índice de rentabilidade 1,145 ou 0,145. Esse aqui é o VPL sobre o investimento, esse aqui é o valor presente sobre o investimento. Por isso que a diferença entre eles é a unidade. E para o fluxo 2, VPL 43,52, exatamente o mesmo VPL, a TIR 23,8 e o índice de rentabilidade 1,073. Vejo que os dois projetos têm o mesmo VPL, porém o fluxo 1 possui uma maior taxa interna de retorno e maior índice de rentabilidade. Qual é a decisão? Fluxo 1 ou fluxo 2? Percebam que aqui há um problema de escala. Vamos analisar um pouco cada projeto, o que teria a mais no projeto 2 em relação ao projeto 1. A grande maioria dos alunos, quando a aula é presencial, escolhem o fluxo 1 por conta de que a TIR e o índice de rentabilidade são maiores comparados a TIR e o índice de rentabilidade do fluxo 2. Eu vou fazer algumas considerações em relação a isso. Os alunos consideram, se por este critério eles empatam, estes critérios aqui desempatariam o fluxo 1 favoravelmente ao fluxo 1 em relação ao fluxo 2, ou seja, favoravelmente ao projeto 1 em relação ao fluxo 2. Vamos fazer algumas considerações. Este aqui é o projeto 2, esse aqui é o projeto 1. Vejo que o projeto 2 está aqui, o fluxo dele, VPL, fluxo 1, VPL, ou seja, projeto 1, projeto 2. Vamos fazer uma análise de fluxo incremental. Matematicamente, o projeto 2 tem fluxos incrementais em relação ao fluxo 1. Vamos fazer a diferença, olha só. Investir no projeto 2 significa investir 300 a mais. Se nós somarmos este fluxo 1 mais esse diferencial, nós chegamos no fluxo 2. Este diferencial ele está dentro do fluxo 2, ou seja, investir no projeto 2 significa investir no projeto 1 mais este incremental. É o que nós chamamos de análise incremental. Veja só, se o fluxo 2 significa isto mais isto, nós podemos analisar essas duas partes separadamente como sendo uma análise alternativa para o projeto 2. Então, investir no projeto 2 significa fazer conjuntamente essas duas partes, esta mais esta. Por quê? Esta mais esta resulta nesta aqui. Bom, o projeto 1, nós já vimos que ele é viável. Ele tem VPL maior que 0, assim como o projeto 2, e tem uma TIR maior que a taxa de desconto. E esta parte incremental que está dentro do projeto 2, ela possui o quê? Qual VPL? Qual TIR? E aí nós chegamos que é um VPL igual a 0 e uma TIR de 20%. Ou seja,
O incremental que está no projeto 2, ele remunera exatamente a taxa de desconto. E aí nós precisamos pensar um pouquinho o que é essa taxa de desconto. Olha, a taxa de desconto de um projeto arriscado é o retorno que se pode esperar oferir em um ativo financeiro de risco comparável. Essa taxa de desconto é, muitas vezes, chamada de custo de oportunidade, porque o investimento da empresa no projeto tira a opção do acionista de investir dividendos em outras oportunidades. Voltem na nossa figura básica que eu apresentei a primeira vez lá na introdução da disciplina de administração financeira. Aqui está. O investidor, o fornecedor de capital, está olhando os investimentos, olhando essa empresa, o que ela gera, que risco que ela oferece, como que ele determina o custo, a rentabilidade que ele exige, o custo de capital, é o retorno esperado de outras oportunidades de investimento de igual risco. Olha só. É o custo de oportunidade, a taxa esperada de retorno que o investidor gostaria de ter no projeto se ele fosse todo financiado por capital próprio. O custo de oportunidade depende somente do risco do negócio. É o primeiro parâmetro, a primeira referência para se analisar, ou seja, apenas o risco do negócio. Este risco, quando nós vamos para esse projeto, esta análise, nós temos que pensar o seguinte: se há uma taxa exigida de 20%, é porque essa é o custo de oportunidade para o investidor. Em uma aula, um aluno me perguntou: e se a empresa não conseguir aplicar os 300 nesta tal oportunidade? Ou seja, se esta oportunidade não estiver efetivamente disponível para a empresa? A pergunta é interessante e ela permite o seguinte comentário. A taxa de 20% do exemplo é o custo de oportunidade para o investidor. Voltem nesta figura aqui, olha. É o custo de oportunidade para o investidor que está colocando. A empresa está fazendo investimento nos projetos. O custo de oportunidade, ele é o custo de oportunidade do investidor que está olhando outras oportunidades e determinando essa taxa mínima de retorno que ele exige. Então, voltando aqui, olha, a taxa de 20% desse exemplo é o custo de oportunidade para o investidor e, por consequência, quanto o investidor determinou de taxa mínima. Então, ou a empresa consegue um terceiro investimento para os 300 que sobram, com retorno maior que 20%, ou o projeto 2 é o projeto viável. Dentro da empresa, a seguinte análise alternativa poderia ser feita. Olha, o projeto 2, no qual a empresa investe os 600, ou uma segunda opção que seria o projeto 1, no qual a empresa investe metade do que ela tem disponível para investir, mais um terceiro projeto que ela investiria a outra metade. Ou seja, nós vamos comparar aqui o orçamento de 600 com esse orçamento de 300 mais um projeto terceiro. Então, ou a empresa encontra um terceiro projeto para usar os 600 disponíveis, e aí o que vai determinar pela opção 1, que é ficar apenas no projeto 2, ou pela opção 2, que é o projeto 1 mais um terceiro projeto? Será o fluxo de caixa desse projeto 3, o seu VPL e a TIR. Olha só, se a empresa não conseguir alguma coisa aqui, algum projeto que dê VPL positivo ou taxa interna de retorno maior que 20%, ela fica no projeto 2. Por quê? Porque o projeto 2 dá o VPL de 43,52, dá uma TIR maior que a taxa de desconto. Então, o que vai determinar na análise para a empresa é a taxa mínima colocada pelos investidores, colocada pelo dono da empresa, é 20%.
este projeto aqui é viável. Se a empresa optar pelo projeto 1, ela deve pensar no quê? O que ela consegue fazer com os 300 que ficam disponíveis. Ou seja, é uma questão de orçamento de capital, de projetos disponíveis, de alocação deste capital nos projetos disponíveis. Então, o fato de este projeto ter uma taxa interna de retorno maior que este, não coloca este projeto como prioritário. Primeiro a empresa faz isto e depois ela vê o que faz com o orçamento disponível que restou. Porque se ela fizer este projeto, o que ocorre? Ela fica com 300 disponíveis. Qual é o uso para esses 300? Enquanto ela não tiver esse uso, ou se ela não tiver esse uso, ela opta pelo projeto 2. Por quê? Porque usa todo o orçamento de capital e está trazendo VPL para os acionistas. Perfeito? Com base nisto, eu volto um pouquinho a alguns comentários adicionais sobre o VPL. Bom, nós acabamos de falar que a taxa de desconto de um projeto arriscado é o retorno que se pode esperar ao oferir em um ativo financeiro de risco comparável. Logo, se a empresa investe num projeto com VPL maior que zero, ou seja, que rende mais do que a taxa de desconto adequada, a empresa retornará mais do que o acionista conseguiria se investisse em outras oportunidades. Então veja o seguinte, a taxa de desconto ela vem lá do custo de oportunidade do investidor. Uma forma mais simples de pensar isso, imagine empresa de dono, empresa que tem um dono, esse dono tem oportunidades, ele determina essa taxa mínima de retorno que ele quer. Se aquela empresa, pegando essa taxa mínima de retorno que o dono determinou, aplica em projetos, se ela pega esse recurso e aplica em projetos que tem VPL maior que zero, ela está trazendo valor para esse dono dessa empresa. O valor da empresa é meramente a soma dos valores dos diferentes projetos, divisões e outras entidades da empresa. Essa propriedade é chamada de aditividade do valor e é muito importante. Ela implica que a contribuição de cada projeto para o valor de uma empresa é simplesmente o VPL do projeto. Ou seja, cada projeto que aquela empresa consegue colocar que tenha VPL maior que zero, aquele VPL soma-se ao valor da empresa. A regra do VPL utiliza a taxa de desconto correta, pois teoricamente é bem definida. Por que ela teoricamente é bem definida? Porque ela parte do custo de oportunidade. Se aquela empresa não tem projetos com VPL maior que zero, o correto é ela devolver esse dinheiro para o acionista que vai aplicar na oportunidade que ele tem, que determinou o custo de oportunidade. Então, essa taxa de desconto, ela é muito mais razoável do que a TIR. Por que a TIR? Porque a TIR está em... A TIR é uma taxa interna ao projeto. Ela pode estar descolada do quê? Ela pode estar descolada das oportunidades que os donos, os investidores têm. A taxa de desconto do VPL, ela está efetivamente calcada no quê? Nas oportunidades de mesmo risco que os investidores, os donos têm. Aceitar projetos com VPL positivo beneficia os acionistas. Repetindo, né? Por quê? Porque trarão um retorno maior do que eles conseguiram em oportunidades alternativas de igual risco. O valor da empresa, como já falamos, sobe no valor do VPL do projeto.
Aqui, trazendo os pontos do Damodaran sobre as propriedades do VPL, nós juntamos tudo isso. Aqui, olha, primeiro a questão da aditividade, ou seja, os valores presentes líquidos são aditivos, cada projeto que a empresa vai implantando que tem VPL maior que 0, ela vai somando esse VPL ao valor da empresa. Os fluxos de caixa intermediários são investidos a essa taxa mínima de atratividade, uma tradução aqui para hurdle rate, ou seja, aquela taxa mínima de retorno exigido pelo dono da empresa, pelo custo de oportunidade do dono da empresa. E o cálculo do valor presente líquido seria uma propriedade adicional que nós não comentamos. Ele pode ser calculado a partir da estrutura temporal das taxas de juros e, inclusive, incorporar mudanças nessa estrutura temporal. Quando nós calculamos a TIR, ela é uma taxa única, média para todo o período. Para calcular o VPL, que nós colocamos a taxa de desconto, nós podemos usar taxas para cada período. Ou seja, cada período pode vir com uma taxa, acompanhando o quê? A estrutura temporal das taxas de juros. Isso aqui são propriedades que colocam o VPL à frente da taxa interna de retorno. Então, o critério de análise é efetivamente o VPL. O VPL é superior aos outros métodos. Então, olha só, nós tínhamos lá payback, a TIR é superior ao payback e o VPL é superior a TIR. Voltando um pouco neste exemplo, nós temos aqui o seguinte, olha, estes dois projetos são idênticos. Por quê? Porque eles possuem o mesmo VPL. No entanto, se a empresa opta por esse projeto e não consegue aplicar estes 300 adicionais, ela pode o quê? Estar queimando valor, ela pode estar destruindo valor na aplicação desses 300. Quando ela opta pelo fluxo 2, esses 300 que estão aqui dentro, juntamente com esse, estão rendendo o quê? Os 20%, que é a taxa mínima exigida pelo dono da empresa. Se a empresa fizer este projeto aqui e não ter uma destinação para esses 300, imagine que a empresa tenha escolhido esse projeto com a expectativa de trazer um VPL positivo para os 300 que sobram. Porque se ela traz um VPL positivo para esses 300, a soma do VPL deste mais este será maior que o VPL do fluxo do projeto 2, do fluxo de caixa 2. Então imagine que a empresa tenha decidido por esse projeto, na expectativa de que ela iria destinar esses 300 para um outro projeto com VPL maior que 0. E não tenha conseguido fazer isso. O que ela deveria fazer imediatamente? Devolver esses recursos aqui para o acionista, para o dono da empresa, para que ele investisse o dinheiro na oportunidade que ele tem, que rende 20%. Então, aqui está o final desta parte, concluindo que o critério superior é o VPL, e encerramos aqui a parte 4. Qualquer comentário, mandem-me um e-mail, e daqui a pouco parte 5.